Oi, pessoas, tudo bem? Neste vídeo a gente vai estudar então a distribuição amostral da diferença de duas médias. E como veremos ao longo dos exercícios de hoje e do nosso encontro no Meet na quinta-feira, é, é uma distribuição amostral bastante útil quando a gente quer fazer comparações, por exemplo, entre dois grupos parecidos, porém sobre os quais a gente quer avaliar diferenças significativas sobre algum atributo, por exemplo, diferenças salariais entre homens e mulheres, tempo de hora internet gasto entre adultos e menores de idade, por exemplo, ou tempo de vida útil de dois produtos equivalentes de marcas diferentes, né? Então, sempre encontramos casos nos quais a gente precisa avaliar se efetivamente há diferenças significativas a modo de comparação. Tá? Então, retomando um pouquinho o exemplo que a gente utilizou no vídeo anterior, acho que é vídeo 7, sobre as diferenças, né? A gente sabe, né, que temos aqui, olha, neste primeiro bloco, determinadas distribuições sobre as nossas duas variáveis. Suponha que essas são informações populacionais e a partir dessas populações a gente extrai amostras sobre as quais a gente calcula médias amostrais, o x barra e o y barra. Né? Então, a gente sabe já, pelo teorema do limite central, que a média amostral dessa população X tenderá a uma distribuição normal com média igual à média populacional, no caso foi 10, observa aqui a definição algébrica e aqui a numérica com o exemplo do vídeo anterior, né? E uma variância igual à variância populacional, o 2 ao quadrado dividido pelo tamanho da amostra, que é 100, né? Para o y vai ser algo semelhante, né? A média amostral, né, a partir de uma amostra de tamanho, no caso aqui 144, né, terá uma média igual à média populacional, que é 15, e uma variância igual à variância populacional, porém dividido pelo tamanho da amostra. No caso do x, o tamanho da amostra foi 100, então ele vem aqui a compor o denominador da variância da média amostral, né? E para o y, o tamanho da amostra foi igual a 144 e ele vem também aqui ao denominador para compor a variância amostral da média amostral sobre o y, né? Então, como a gente já aprendeu, né? Se eu quero avaliar a diferença, principalmente, tá? A diferença de médias, eu deixei aqui a soma também, mas o foco é a diferença. A gente sabe que em se tratando de duas populações independentes e amostras independentes, né? Então, a diferença dessas duas variáveis aleatórias terá igual a uma diferença das médias. No caso aqui, então, essa diferença será igual a menos 5. E a variância será igual à variância ou a soma das variâncias das variáveis independentes, né? Por isso que esse termo aqui em azul vem aqui e esse termo em vermelho vem aqui. Portanto, a variância da diferença das médias amostrais será igual à soma das variâncias das médias amostrais independentes, né? Então, a lógica é a mesma, né? Daquela que a gente viu no vídeo 7, né? E o foco nosso será justamente, neste caso, analisar essa diferença de médias. Por quê? Porque geralmente estamos querendo comparar, né, se efetivamente há uma diferença salarial entre diversos grupos populacionais, se há, por exemplo, diferença na taxa, talvez, de crescimento dos PIBs regionais, se há diferença no tempo de vida útil de produtos, ou na idade média de populações em regiões diferentes. Será que o tempo de vida, por exemplo, de um indivíduo, a vida de um indivíduo em média é maior no Sudeste que no Norte? Né? Então, a gente tem que validar estatisticamente essa diferença, dado que, em geral, a gente trabalha com amostras, né? Nesses casos, se aplica essa distribuição
amostral, desde que as amostras sejam, obviamente, né, independentes. A soma é um caso mais específico, né, mas eu deixo aqui a modo de curiosidade como é que seria um exercício algébrico, tá? Muito bem, então formalizando, né, se a gente tem essas duas populações aqui, x e y, as suas médias amostrais pelo teorema do limite central, né, em que as amostras são extraídas por amostragem aleatória simples, a gente sabe que podemos construir, então, uma nova variável aleatória, que aqui eu estou chamando de D-chapéu, que não é outra coisa que a diferença das médias amostrais, ou seja, a diferença entre essas duas variáveis. E o que é que isso representa? Eu já te expliquei no vídeo anterior, né? É um processo aleatório em que estamos querendo analisar justamente a diferença em média dessas duas variáveis, tá? Isso porque a gente não vai ter o x e o y, não teremos as populações, trabalharemos com amostras e, portanto, trabalharemos com médias amostrais para inferir sobre a diferença, né, e podemos observar nessas populações, tá? Porém, sempre, repito, a partir de amostras, tá? Muito bem, então com isso a gente já sabe que esta variável nova, né, que é a diferença das médias amostrais, tende pelo TLC a uma normal, né, com uma média, uma esperança dada pela diferença das médias populacionais, lembra, isso aqui vem da população, isso aqui também, e a variância é igual à soma das variâncias, né, das médias amostrais, né, isso aqui no numerador é a variância populacional em X, aqui a variância populacional em Y, porém cada uma dividido pelo respectivo tamanho da amostra. O N é o tamanho da amostra em X, né, extraída de X, e o M é o tamanho da amostra que foi extraída da população Y, certo? Como a gente sabe, nós não temos em nenhum livro a tabulação de uma distribuição normal com uma determinada média e uma determinada variância, né? A gente tem apenas a tabela normal padrão, portanto, a gente tem que transformar essa variável o seu equivalente na distribuição normal padrão, e aqui, novamente, a equivalência é aquela que vocês já conhecem, né? Que é subtrair a sua esperança e dividir pelo seu desvio padrão, que é a raiz da sua variância, né? O que é essa variância? É todo esse termo aqui, ó, né? Na definição da distribuição amostral, né? Portanto, fazendo isso, a gente chega a uma distribuição normal padrão e podemos dar continuidade com o uso das tabelas que vocês têm, caso não estejam utilizando o R, tá? A modo de exemplo, né, temos esse exercício aqui. Veja que as lâmpadas fabricadas pela empresa A têm uma duração média de 1.400 horas e um desvio padrão de 200 horas, né? Enquanto que as lâmpadas da empresa B têm duração média de 1.200 horas e desvio padrão de 100 horas. Se forem tomadas, então, amostras aleatórias de 125 lâmpadas de cada empresa, né? Ou seja, no caso, o tamanho da amostra, das duas amostras é o mesmo. Qual é a probabilidade das lâmpadas da empresa A, de média 1.400, terem vida média superior que as da empresa B, que é de 1.200, princípio, né? Pelo menos em 160 horas, né? Por que isso, né? Porque no geral, gente, vocês não vão ter, né, várias informações populacionais. Isso aqui é só um exercício para a gente aplicar o que a gente já conhece. E lá na frente a gente vai entrar com outras distribuições diferentes à normal, para o caso de desconhecer valores populacionais, né? Mas neste caso a gente precisa, né, verificar qual é a chance de efetivamente, né, as lâmpadas da fábrica A serem superiores em tempo de vida útil às fabricadas por B em pelo menos 160 horas. Então, vamos para o R para a gente resolver esse exercício, tá bom? Ok, o meu R apareceu aqui, né? Veja, então, que eu já passei aqui para diminuir o tempo do vídeo, o enunciado. A partir desse enunciado, eu estou criando aqui as minhas variáveis, né? Repassando todas as informações, né? Deixa eu limpar aqui a minha tela. Desculpa, ok.
Vou limpar aqui a minha tela. Nós temos como informação, né, que a média de A é de 1.400, o seu desvio padrão é de 200 horas, a média de B é de 1.200, com um desvio padrão de 100 horas. O tamanho da amostra, que aqui eu estou chamando de NA e NB, é igual a 125, né? É a empresa A e a empresa B. O U aqui está representando aquela letrinha Mi, que representa a esperança ou a média populacional em A e em B, respectivamente. O sigma é o sigma, né? Aqui eu estou escrevendo porque não tenho esse símbolo aqui dentro do E, né? Muito bem, o que nos pedem? Verificar a chance, né, da vida útil das lâmpadas de A ser superior à vida útil de B em pelo menos 160. Esse pelo menos, né, na matemática a gente representa pelo símbolo maior ou igual, né? Então, no fundo, o que estão me perguntando, né, é essa probabilidade, calcular essa probabilidade, né? E por que eu utilizo as médias, né? Porque aqui temos uma palavra-chave no enunciado, né? Leia bem de novo a pergunta. Qual é a probabilidade das lâmpadas da empresa A terem vida média? Vida média. A única coisa que eu posso tirar em termos médios da amostra agora é a média amostral. Então, para inferir sobre a média populacional, nesse exercício, neste caso, eu vou utilizar a média amostral, né? Lá na frente, a gente vai ver que isso é correto, tendo em vista que esses estimadores são bons estimadores para a nossa média populacional, tá? Mas não vou me adiantar. Então, focando aqui no exercício, a probabilidade aqui destacada, né, é a forma matemática dessa questão que precisamos responder, ok? Muito bem, com o que a gente já aprendeu, a gente sabe que esse D chapéu, que aqui só estou chamando D para simplificar, né, é dada pela diferença das médias amostrais. E pelo TLC, ele tende a uma distribuição normal com uma esperança, que aqui eu estou chamando E de D, de um desvio padrão ou uma variância dada pelo desvio padrão ao quadrado, desvio que aqui eu estou chamando dP de D, certo? A esperança, a gente sabe que é dada pela diferença das médias, né? Que no caso é dado, né? Lembra que na vida real você dificilmente vai ter isso, né? E um desvio padrão em D, né? Que vai ser igual à raiz da sua variância. Que variância? Lembra? A soma das variâncias das médias amostrais independentes, ou seja, o sigma ao quadrado dividido pelo NA, mais o sigma B ao quadrado dividido pelo NB. Tira a raiz de tudo isso, você tem o desvio padrão de D. Agora, eu preciso transformar esta probabilidade para o seu equivalente utilizando o normal padrão, e ficaria desse jeito, né? Ficaria desse jeito. É a mesma pergunta, porém agora eu estou mudando de escala para poder usar as tabelas dos livros, textos, ou mesmo, né, a função do R, usando a normal padrão, tá? O meu D crítico, no caso aqui eu estou chamando, é 160, né? Vou transformar ele para o seu equivalente na normal padrão. Alguns livros em inglês chamam do Z-score, né? O seu equivalente na normal padrão é isso, tá? É só um nome bonito para isso, né? Então, o respectivo valor crítico vai ser igual a esse D crítico, menos a sua esperança, dividido pelo seu desvio padrão que nós já calculamos, né? Deixa eu calcular aqui, então, né? Aplico aqui um run e vejo que esse valor crítico é igual a menos 2. Então, a probabilidade que eu quero calcular é igual à probabilidade de Z ser maior a menos 2. Agora, olha aqui, né? O meu quadro, né? Olha esse quadro aqui, né? Eu tentei plotar aqui uma distribuição normal padrão, né, centrada no zero, como você pode ver aqui, e o nosso valor crítico que está aqui, ó, marcadinho, menos 2, né, negativo, esquerda. Então, a probabilidade que me pedem, qual é a chance do z ser maior que menos 2? São todos esses valores à sua direita, né? Portanto, a probabilidade que eu tenho que dar é equivalente geometricamente a toda essa área que está pintada aqui em rosa, à direita do valor crítico.
Mas o P-norm, a função P-norm do R, me dá isso aqui, né? Essa função prove à esquerda do meu valor crítico, né? Portanto, a probabilidade que eu quero, né, que é esse valor aqui, ó, essa função aqui, ou essa probabilidade aqui, vai ser igual a 1 menos esse prove, né? Essa probabilidade que o R me dá, né? E é isso que eu vou fazer agora, então, no meu R, né? Se eu voltar, então, agora para o R, né? Eu tenho que essa probabilidade que aqui eu vou chamar probab, para não te confundir, né? Que vai ser a nossa resposta, vai ser igual a 1 menos, né, o P-norm desse valor crítico, né? Se eu rodo, então, essas duas linhas aqui, 30 e 31, eu vou ter que essa probabilidade vai ser igual a 97%, né? Olha aqui a minha tela à direita, 97,72%, né? Uma chance grande, então, de efetivamente a gente poder afirmar com confiança, né, da superioridade das lâmpadas de A, né? Agora, eu vou deixar aqui uma questão para você, né? Essa probabilidade que a gente calculou, se eu rodar essa linha 33, né? Vai me dar a mesma coisa. Mas percebe que aqui eu coloquei, ó, P-norm de menos o valor crítico. O valor crítico é menos 2, então aqui eu estou calculando o P-norm de 2, né? Ou seja, o valor que está à direita, né? À direita, da minha distribuição, como se estivesse aqui, ó, né? Deixa eu marcar aqui uma linha, né? Aqui, opa, perdão, aqui, nesse valor aqui, 2, né? O 2. Então, por que isso, né? Por que a área que eu estou querendo, observa que eu estou fazendo P-norm de 2, ou seja, eu estou dando, né, eu pedindo para o R me calcular toda essa área aqui, ó. Vou até marcar aqui de novo para você ver, né? Vou marcar de azul, tá? Toda essa área agora aqui. Por que me dá a mesma coisa, né? É uma coisa só para você pensar, é muito simples, né? Mas às vezes a gente perde um pouco essas associações. Estou te pedindo aqui para você então checar e verificar se você percebe, né, o porquê que esses dois valores são igual, tá bom, gente? Na quinta-feira a gente faz então um exercício a mais sobre a diferença das médias amostrais e também faremos um exercício sobre a diferença de proporções amostrais, tá? O nosso encontro novamente pelo Gmeet às 4 da tarde. Lembrando também que esses encontros são gravados e posteriormente também publicados no canal no YouTube, tá bom? É isso, gente. Então, muito obrigada. Até quinta.